Meus amigos, tudo bom com vocês? Olha, eu aqui de novo, né? Ontem foi um vídeo que eu postei, hoje vai ser outro que eu postei lá no Instagram sobre o coronavírus. O que você acha de eu soltar a minha opinião sobre o coronavírus? Eu vou começar com o que o apóstolo Paulo fala, né, meus amigos? Uns têm fé para comer legumes e outros têm fé para comer carne. Se você tem fé para comer carne, então coma carne. Se você tem fé para comer legumes, então coma seu legume, tá entendendo? Coma seus legumes. Por quê? Por que você falou isso, JP? É porque é o seguinte, cara. Tem gente que tem fé. Tem gente que tem fé para ressuscitar um morto, né, me entendendo? Tem gente que tem fé para fazer um paralítico andar. Tem gente que tem fé para fazer uma perna crescer, uma perna amputada que não existe crescer. Mas ela pode ter a fé para fazer isso acontecer, mas ela tem medo. Então é daí que entra a fé, mano. A fé de comer legumes e outra para comer carne. Se você tem fé para comer carne, então vai amassa o Satanás, mano. Amassa o capeta inteiro, quebra o chifre dele, bota o inferno de cabeça para baixo, salva as almas e prega o evangelho até Jesus voltar, amigo. Se você tem fé para comer legumes, prega o evangelho como 007. Como assim? Eu tô usando uma ilustração. Tô dizendo que a fé para comer carne é para você ficar mais forte. Ou para comer legume, a fé para comer legume é para você ficar mais fraco. Não tô dizendo isso. Mas não é esse ponto de vista que eu quero chegar. Eu quero chegar para dizer que cada um tem o seu nível de fé, entendeu? Pedro, com os 12 discípulos de Jesus no barco, Pedro teve fé para andar sobre as águas, os discípulos não tiveram. É esse entendimento que eu estou querendo que você chegue. Então, meus amigos, para mim, no meu ponto de vista, agora entrando no meu ponto de vista, é o seguinte. Para mim, é um motivo para a igreja avançar. Por que para a igreja avançar? Para a igreja exercer o que ela tanto prega, meus amigos. E o que a igreja tanto prega? A fé em Deus. Porque a fé em Deus é uma das únicas coisas que agrada a Deus. Porque a Bíblia nos relata assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Não são as minhas palavras, são as palavras da Bíblia. Tá me entendendo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Possivelmente, nesse exato momento, você está me chamando de ignorante e irresponsável, como muitos fazem com muitos cristãos quando soltam um vídeo sobre isso. Deixa eu te falar, eu não sou ignorante nem sou irresponsável. Eu estou exercendo o meu ponto de vista e veja até o final, antes de você me criticar. Por favor. Então, meus amigos, o meu ponto de vista é isso. Para a igreja avançar, tá me entendendo? A igreja tinha que avançar, porque tem muitos crentes ignorantes. Agora eu falo com toda certeza e toda a força que existe no reino dos céus. Existem muitos crentes ignorantes, sabe? Crentes ignorantes que dizem que Jesus vai voltar por causa do coronavírus. Vai estudar a Bíblia, miserável. Vai estudar escatologia, vai estudar Mateus 24, cara. Tá me entendendo? Jesus, o fim do mundo, Jesus não vai voltar com a má notícia, meus amigos. Não é com a má notícia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Desde quando tem fome? Desde a época de José, meus amigos. Desde aquela época lá de José lá. Desde quando tem homossexualidade ao extremo? Desde Gênesis 6 com Noé, rapaz. Desde quando tem guerras e terremotos? Desde sempre. Sempre existiu essa porcaria. Mas isso não indicou a volta de Jesus, mano. Ou indicou, eu não tô sabendo. Não indicou a volta de Jesus, meu amigo. Sabe o que indica, na verdade, sabe o que indica a volta de Jesus? O que está escrito em Mateus 24:14. O evangelho será pregado a todos e até os confins da terra. Nenhum sequer ficará sem escutar o evangelho, sem conhecer o evangelho, tá me entendendo? Nenhum. Todos conhecerão o evangelho, até os confins da terra. E o que é o evangelho? O evangelho são boas notícias. Então já podemos ver que nessa escatologia que Jesus fala, lá em Mateus 24:14, Jesus fala assim, ó. E o fim chegará quando o evangelho for anunciado a toda criatura. Então, esse vai ser nesse tempo que vai chegar o fim, quando o evangelho for anunciado, meus amigos. Tá me entendendo? Então, esse para mim, meu ponto de vista, meu pensamento é para a igreja avançar, exercer a fé. Mas se você tem fé para comer legume, coma legumes. Se você tem fé para comer carne, coma carnes. Mas não é questão de fé, né? Não é essa questão de fé que eu vou chegar para um cara e falar assim, espirra na minha cara para ver se eu pego coronavírus. Eu não vou pegar porque eu tenho fé. Não é isso, ignorante. Não é para as pessoas espirrar na sua cara. Tá entendendo? É para você pregar o evangelho, o seu cavalo. Eu fico irritado, rapaz, porque tem pessoas que não entendem essas coisas. E com toda a opinião que eu soltei, eu te dou um conselho. Fica com a Bíblia. Fica com a Bíblia, porque
Um amigo meu fala, o profeta Ezequiel, ele fala que a Bíblia é a bússola para levar para o céu. E é interessante que se a Bíblia é a bússola para levar para o céu, então as opiniões das pessoas que não têm base bíblica é uma bússola para te levar para o inferno. Por quê? Desliga sua televisão, cara. Na medicina diz que quando você está em pânico, em desespero, a sua imunidade abaixa. Ela abaixa ao ponto de você ficar vulnerável para se pegar uma doença, para se pegar a sua imunidade abaixa ao ponto de você de ser arriscado você pegar um vírus. E o que é a fé? A fé é para os dias maus. E esse que está acontecendo, essa epidemia que está acontecendo, é para os dias maus, cara. É nesse momento que temos que usar a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Se a fé é para os dias maus, a fé é para você ter bom ânimo nos dias maus. E quando você tem bom ânimo, a sua imunidade aumenta. A medicina também relata isso, que a sua imunidade aumenta com a sua felicidade, com o seu bom ânimo. E você fica mais imune. A sua porcentagem de imunidade aumenta. Para você ficar mais imune contra vírus, contra câncer, contra gripe ou qualquer outra coisa. Exerça a sua fé. Exerça a sua fé. Vá lá na Bíblia e veja os apóstolos. Vá lá na Bíblia e veja o próprio Cristo abraçando um leproso. Naquela época, aquele era o vírus. A lepra pegava só de você encostar com a pessoa tinha que ficar mais de 20 metros longe de você. Jesus abraçou um leproso. E quando ele abraçou um leproso, falou assim, fica limpo. E o cara ficou limpo, meus amigos. Esse é o tempo de nós enfiarmos Jesus no mundo. Porque o mundo precisa retornar para Jesus. As pessoas do mundo precisam conhecer Jesus. Que o mundo tá desesperado, que o mundo tá perdido, isso nós sabemos. Mas temos uma esperança, essa esperança é Jesus. Temos que anunciar Jesus. Jesus é as boas novas de Deus. E com toda a minha opinião, eu volto a dizer, fica com a Bíblia. Porque a nossa geração tá gritando o que todo mundo tá gritando, tá falando o que todo mundo tá falando, tá fazendo o que todo mundo tá fazendo, tá correndo a trilha que todo mundo tá correndo, tá pegando o trem que todo mundo tá pegando, tá voando de avião que todo mundo tá voando, tá andando de ônibus que todo mundo tá andando. Meus amigos, não é assim que a banda toca, meus amigos. Não é assim. Paulo fala assim, colocai todo ensino à prova de fogo. Analise nas escrituras sagradas, todos os ensinos à prova de fogo. Então, meus amigos, exerça a sua fé. Eu vou exercer a minha fé. Porque eu tenho fé para pregar o Evangelho e anunciar as voltas de Jesus. Se você quer que Jesus volte daqui a 5 gerações, meus amigos, então não atrapalhe o meu serviço. Não me atrapalhe, porque eu quero que Jesus volte na minha. E para isso, eu gastarei toda a minha vida aos pés do meu amado. Toda a minha vida anunciando as boas novas. E para isso, negarei todo tipo de pecado para anunciar as boas novas. E para isso eu negarei todo tipo de prazeres mundanos para pregar as boas novas, porque o mais importante é Jesus voltar. O mais importante é Jesus voltar, meus amigos. E para mim, essa é a minha opinião. Meu ponto de vista é para a igreja exercer a sua fé. Paulo fala assim, meus amigos. Eu prego, eu exerço o que eu prego, eu tenho que exercer o que eu prego. Eu treino meu corpo para ele exercer o que eu prego para vocês, para que eu mesmo não seja desqualificado naquele grande dia, no dia do juízo, tá entendendo? E um dos princípios elementares é a fé em Deus. Então tenha fé, meus amigos, esse é o meu ponto de vista. E fique com a Bíblia, meus amigos. Fique com a Bíblia, não com a minha opinião, com a Bíblia. Valeu? Falou, é nóis, falou.